Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Moretti, o professor tatuado. Fiz um vídeo recente falando sobre o Porto de Itajaí, Santa Catarina, e agora parei, pesquisei, vou trazer data para vocês entenderem o que de verdade está acontecendo com o Porto de Itajaí. Para tentar acabar com esse disse-me-disse, um cara defende uma coisa, outro defende outra, entrou na polarização política, infelizmente, só que o que de verdade está em jogo é emprego, é alimento, são famílias da nossa cidade e a arrecadação do nosso município também com um dos maiores portos do Brasil. Então vem comigo, fica nesse vídeo, ajuda a compartilhar, chegar ao maior número de pessoas possível e bora lá entender o que está acontecendo com o Porto de Itajaí. Bom, gente, já expliquei, né, que o Porto ele é federal, mas ele tem um tipo de arrendamento já há décadas, contrato que é feito de duas formas. Um arrendamento para a utilização dos berços do Porto, que é feito para iniciativa privada, e um arrendamento que é feito para administrar o Porto, que nas últimas décadas foi direcionado para a Prefeitura de Itajaí. Esses dois contratos, eles terminaram agora nos últimos períodos. O de arrendamento para utilização já terminou em 2022 e o da administração agora em 31 de dezembro de 2024. Porém, muita lambança foi feita no meio do caminho e a gente está com um cenário caótico pela frente. A verdade, para começar pancando esse vídeo, é que a culpa de tudo é sim do atual governo municipal, que é do Vonei Morastoni, do MDB, e do antigo governo federal, o governo Bolsonaro. Um porque deixou acontecer, não meteu bronca quando precisava ter metido e feito, preservado o nosso Porto Itajaí, que é o governo municipal, e o governo federal Bolsonaro porque tentou de todas as formas privatizar, isso mesmo, entregar para a iniciativa privada a nossa soberania, tanto nacional quanto municipal, que é o Porto de Itajaí. Em 2018, o Robson Coelho, que acabou de ganhar inclusive como prefeito do PL, lá em 2018 ele era vereador pelo PSDB e também é um cara que vem do trabalho portuário. Para vocês entenderem aqui, como eu não estou fazendo defesa política de nenhum lado, eu vou dizer que esse cara fez o que tinha que ser feito há 6 anos atrás. Ele chamou um debate, isso vocês podem observar aqui, tem uma reportagem de novembro de 2018 do Jornal dos Bairros, dizendo que o então vereador Robson Coelho chamou para o debate sobre o Porto Itajaí, ou seja, na época ele já dizia que vai chegar lá em 2022, vai acabar o contrato e o que vai ser feito. Passaram-se os anos, ele mesmo não fez mais nada, mudou de partido, ficou um cara bolsonarista, entrou para o PL, foi secretário adjunto dos portos e aeroportos daqui de Santa Catarina, do governo Jorginho, e ainda assim não vi nada acontecer que defendesse o nosso porto, e chegou 2022. O governo municipal parece que, ao Deus dará, nada acontecia, o contrato de arrendamento para tocar o porto venceu, deu ruim, o porto ficou 2 anos parado, sem movimentação, milhões de reais jogado na lata do lixo, gente desempregada, pessoas em situação de dificuldade financeira. A arrecadação do município, que é direta relacionada ao Porto Itajaí, sofreu um baque que a gente ainda vai sentir nos próximos anos. Nesse meio tempo, essa galera da extrema-direita, empresários, muita gente aqui da cidade, inclusive o então vereador Rubens Angioletti, que vai ser o nosso vice-prefeito a partir de 2025, éramos vereadores da cidade, e que em público tem vídeo dele defendendo a privatização do porto. Inclusive, num vídeo ele fala o seguinte, ó. Ou o governo federal investe, que é o dono do porto de Itajaí, ou ele dá para a iniciativa privada fazer. O resto é o resto. Olha só, ou privatiza ou federaliza. Tá vendo que ele não deu a opção de municipalizar? Porque na época ele estava defendendo exatamente a privatização. E o governo Bolsonaro, essa galera na época tentou de tudo privatizar, gente. Esse de tudo inclui precarizar, sucatear o porto, inventar um monte de história para tentar empurrar, para tentar vender a nossa soberania, o nosso porto. A moral da história é que não conseguiram nenhuma coisa nem outra, nem privatizaram, nem tocaram adiante a renovação de contrato, por isso que caiu num limbo jurídico, uma insegurança total de negociação, a gente perdeu o cliente. O porto ficou fechado, como eu falei, essa é a verdade. 2023, governo Lula finalmente engavetou essa história de privatização e o então ministro dos Portos e Aeroportos do governo Lula, na época o Márcio França, fez várias reuniões, várias conversas e bateu o martelo, e na época, em 2023, dizia que o porto seria de Itajaí, seria municipalizada a sua administração com arrendamento privado, como já é há décadas. Em fevereiro de 2003, o então prefeito Vonei Morastoni emitiu um decreto dizendo que estava sendo criado um grupo para discutir essa renovação de contrato do arrendamento dos berços e também na manutenção da autoridade municipal do porto. Em junho de 2023, reunião lá em Brasília, que estava presente o prefeito Vonei Morastoni, o então ministro Márcio França, o Carlos Chiodini, deputado federal, que foi candidato do MDB à prefeitura aqui da nossa cidade, na época deputado federal, e olha só, até o Jorge Goten, que era deputado federal pelo PL, que na época o governo federal sinalizou, o porto vai ser do município de Itajaí, tem que fazer tudo direitinho. Para isso acontecer, precisa de uma lei municipal, um projeto de lei que parte do executivo, para que essa autoridade portuária se torne uma empresa pública. Isso eram quesitos, questões legais para fazer essa documentação, para fazer essa renovação. Eu estou falando do meio de 2023. E aí águas passaram, parece que um monte de gente empurrando com a barriga. Nessa época eu fiz vários vídeos falando sobre o porto, pedindo ajuda para o governo federal para que o porto voltasse a funcionar, e foi se jogando para frente, e hoje eu percebo que parece que
Isso aconteceu porque eles foram esperando o processo eleitoral, as eleições agora para a prefeitura de 2024. O que aconteceu? O PL ganhou as eleições, não foi o MDB, não foi o atual governo. E agora, uma mudança de discurso de boa parte de gente defendendo a federalização do Porto, ou seja, que agora não vai mais ter autoridade municipal e sim o Porto Itajaí passa a ser federalizado. Aquele projeto de lei que tinha que ter acontecido já lá em 2023, somente agora, gente, depois das eleições, no meio de novembro de 2024, é que foi para a Câmara de Vereadores e foi votado, para que se tornasse uma empresa pública. E nesse votado está o próprio procurador aqui do município dizendo que a partir dessa data de sanção desse projeto de lei, para ele virar lei, eles teriam até 6 meses para constituir um conselho municipal para tocar isso. E qual é o problema? Que o contrato acaba agora 31 de dezembro de 2024, ou seja, não tem tempo hábil. A partir de 1º de janeiro, se isso não for resolvido, de novo o Porto fica parado. Olha o imbróglio, olha a insegurança de graça que é isso, cara. E a gente percebe jogo político, um defendendo de um lado, outro defendendo o outro. Ninguém parece que está pensando nos trabalhadores portuários, nas pessoas aqui de Itajaí, na nossa cidade que vive do Porto de Itajaí. A galera do PT, inclusive o presidente do PT municipal, o senhor Gerd Klotz, deu umas entrevistas aí agora defendendo com unhas e dentes que tem que federalizar, porque isso vai trazer segurança para o Porto, mais investimento, vai evitar que se privatize. Enquanto que a galera do PL defende com unhas e dentes a municipalização do Porto. Essa galera que antes defendia que tinha que privatizar, agora tá defendendo que tem que municipalizar. Olha que loucura isso, meu povo. O Gerd, ele é meio que papagaio do Décio Lima. Teoricamente, pensando aqui com meus botões, teria influência na indicação de cargos nessa possível federalização do Porto de Itajaí. Faça essa pergunta aí pro Gerd se ele estiver vendo esse meu vídeo. Ô Gerd, se não fosse o Lula o governo, se fosse o governo do PL, tu estarias fazendo essa defesa com essa mesma vontade? Porque a gente tem que parar para analisar, meu povo. 2026 tem eleições de novo? Não sei não. Por mais que eu queira que nós tenhamos o governo progressista, do jeito que essa extrema-direita tá doida por aí afora, se a gente não arregaçar as mangas e começar a fazer política institucional, social de verdade, não sei não se a gente vai ganhar lá em 2026. Aí o governo federal volta para essa turma da extrema-direita. E aí o Porto federalizado, o que acontece? E a galera que tá agora para assumir a prefeitura do PL, será que estão realmente pensando no melhor para Itajaí? Será que essa gente tá realmente pensando no emprego das pessoas, dos cargos públicos concursados da galera que tá no Porto, que agora tá um limbo, ninguém sabe o que vai acontecer? Essa doideira toda, gente, já foi divulgado na imprensa que o martelo já tá batido. Parece que vai realmente ser federalizado, parece que o município vai perder a autonomia de gestão do Porto de Itajaí, mas eu me preocupo demais com isso. Vocês sabem aqui nos meus vídeos, eu tenho teor progressista, eu sou um cara assim de esquerda, defendo política de esquerda, política pro povo, pra sociedade, por igualdade. Mas no caso aqui da minha cidade, o meu entender pode ser mediano, pode ser simples, me corrijam aqui se eu estiver errado, mas eu entendo que o Porto de Itajaí tem que ser administrado pela cidade de Itajaí, pelo município de Itajaí. Esse porto é nosso, não pode ser administrado pela esfera federal. É todo um trabalho conjunto entre as instâncias federal, municipal, até estadual. Mas a administração portuária, por uma questão de soberania do nosso município, precisaria ser de Itajaí. Acho que com essas lambanças todas que aconteceram, hoje é dia 13 de dezembro que eu estou gravando esse vídeo, acredito que não teria tempo hábil de fazer isso acontecer. Infelizmente, quem vai pagar esse pato é a população, é o trabalhador portuário e a nossa cidade. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham disso. E eu fico na torcida por um pouco de sanidade para esses nossos políticos, para tomarem as decisões pensando num coletivo e não no próprio nariz. Aquele abraço, gente. Até o próximo vídeo.